Olá, tudo bom? Mais uma vez eu gostaria de estar compartilhando com você uma leitura da Palavra de Deus, que é o livro que nos orienta nas questões em que a humanidade atravessa ao longo dos dias, desde o seu nascimento até o momento de sua morte, ou seu descanso ou sono, como o nosso Senhor Jesus prefere enxergar a morte, já que aqueles que confiam nele, depositam a esperança do final de cada vida no retorno dele e da nossa ressurreição. Vamos pedir a Deus que nos oriente com o teu Santo Espírito na leitura e meditação da palavra. Amantíssimo Deus, eterno Pai, que esta mensagem possa alcançar os corações que se dispuserem, estiverem com vontade de acompanhá-la. Que o teu Santo Espírito nos oriente, nos guie através da leitura desta palavra e que os nossos corações possam estar desejosos de receber tudo aquilo que vem de Ti, pois o que vem de Ti é bom e agradável. Esteja conosco, abençoando cada pessoa que assistir esse vídeo, em nome de Jesus. Amém. Vamos meditar hoje no primeiro verso, que nós selecionamos aqui, no livro de Mateus, capítulo 6, verso 27. Mas antes vamos comentar um pouquinho sobre qual a meditação que a gente quer fazer com você. O mundo hoje tem pressa. Nos afazeres do dia a dia quase não nos sobra tempo para olharmos verdadeiramente para nós mesmos. Quase não sobra tempo para buscarmos em espírito e em verdade entendimento sobre as questões celestiais que nos envolvem a cada dia. Nós estamos no meio de uma batalha, sim, mas uma batalha muito maior do que olhos humanos e comuns podem enxergar. Há dois senhores hoje brigando, lutando, porque um deseja te conceder a vida eterna e a paz, enquanto o outro já sabe da sua destruição iminente e tem o maior desejo de te ver também destruído, porque a alegria de Deus é salvar cada um dos seus filhos. Mas em função do livre-arbítrio nós temos o direito de escolha. E muitas vezes os afazeres do dia a dia não nos dão a oportunidade que nós tanto necessitamos de refletir. E o tempo, o dia tem 24 horas, a semana tem 7 dias, o mês tem em torno de 30 dias, um ano tem 12 meses. E a vida média hoje, nossa como cidadão brasileiro, fica em torno de 75, 80 anos, a idade média, Claro que alguns morrem antes e outros morrem mais tarde, mas a idade média está entre 75 e 80 anos de vida. Muitas vezes no final de nossa vida, quando alcançamos a aposentadoria, já não temos mais condição de decidir as coisas por nós mesmos. E por causa da nossa saúde debilitada, precisamos que alguém tome as decisões por nós, façam nossas tarefas tão comuns, enquanto estamos jovens e saudáveis. Enquanto estamos jovens e saudáveis, temos a impressão de que podemos fazer tudo, ainda há muito tempo pela frente. Mas a palavra de Deus nos traz um alerta a esse respeito. Mateus capítulo 6, verso 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Por mais que lutemos, que trabalhemos e que venhamos a tentar ter uma saúde melhorada, não podemos e não temos a condição de acrescentar mais tempo à nossa vida. A ciência trabalha incansavelmente na busca por esse acréscimo. Muitas vezes os medicamentos também e o conhecimento que nos é trazido hoje traz uma jornada maior. Mas será que isso é o mais importante?
Será que estender a vida vai trazer solução para o problema do pecado? Isso é uma coisa que devemos pensar muito. E a palavra de Deus continua lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 9, que tem por título, inclusive, as seguintes palavras: tudo acontece igualmente com todos, ou seja, nós estamos na terra, nascemos, vivemos e morremos. Alguns encontram uma condição financeira melhor, outros nem tanto, mas uma coisa é certa: o que nos aguarda lá na frente é a sepultura. Inclusive, ao estudarmos a palavra de Deus outro dia, nós chegamos ao entendimento de que a sepultura é o que iguala todos os homens. Após a sua morte, todos nos encontramos na mesma condição. E o verso 7 de Eclesiastes, capítulo 9, verso 5, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem nada e não têm nenhuma recompensa a receber, porque a memória deles jaz no esquecimento. Amor, ódio, inveja, para eles já não existem mais. Eles estão afastados para sempre de tudo o que se faz debaixo do sol. Portanto, verso 7, vai, coma com alegria o seu pão e beba com prazer o seu vinho, pois Deus já se agradou do que você faz. Que as suas vestes sejam sempre brancas e que nunca falte óleo para a sua cabeça. Aproveite a vida com a mulher que você ama todos os dias dessa vida fugaz que Deus lhe deu debaixo do sol, porque esta é a parte que lhe cabe nesta vida pelo trabalho com que se afadigou debaixo do sol. Muitos estão tão afoitos em conseguir o seu sustento, sua vestimenta, as necessidades de ter um carro, muitas vezes até de maneira justificável, porque moram em locais onde não há transporte, onde as coisas se encontram distantes do seu lar. Tudo é justificável. Mas a Bíblia nos faz um alerta aqui, mandando a gente comer com alegria, porque Deus se agrada do nosso esforço. Mas diz também que nós devemos nos manter puros. Isso quer dizer, a mensagem que essas vestes brancas trazem aqui, manter-se puro apesar de ter que batalhar. Que a nossa batalha seja com justiça, com dignidade, com respeito ao próximo. Que nunca falte óleo sobre a nossa cabeça, ou seja, que estejamos sempre ungidos pelo poder do Espírito Santo, vivendo de forma a agradar a Deus. Aproveitar a vida com quem você ama, com a sua esposa, com seus filhos, com a sua casa. Porque esse é o prêmio que nos cabe aqui nesta terra. O verso 10 continua dizendo: tudo o que vier às suas mãos para fazer, faça-o conforme as suas forças, porque na sepultura, que é para onde você vai, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Dividir a vida em duas partes: a conquista do sustento, a condição de suprir as necessidades do nosso lar, não podem suprimir também o tempo que devemos gastar em nos relacionar com Deus. Também somos levados a acreditar e aceitar que o trabalho é uma obrigação do homem. Afinal de contas, a palavra de Deus no livro de Êxodo, no 4º mandamento, que fala sobre o descanso, a necessidade do descanso para o homem, também nos traz a meditação junto ao mesmo versículo, a mesma lei, o 4º mandamento, que diz que nós temos que descansar uma vez na semana,
mais especificamente no dia de sábado, para nos deleitarmos nas obras que o Senhor Deus fez e nos livramentos que Ele nos concedeu, nas bênçãos que Ele trouxe sobre a nossa vida. Este mesmo mandamento declara que nós devemos trabalhar durante 6 dias. Então não é apenas um descanso. Mas o livro de Filipenses, capítulo 3, verso 4, diz que nós temos que nos alegrar. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Veja bem, que há moderação, equilíbrio entre o esforço do dia a dia, o relacionamento com Deus e também o descanso diário, porque Deus criou a noite para que nós descansássemos. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma. Porém, em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês. Aí vem aqui dizendo que nós temos que tomar tempo para orar. Os nossos pedidos sejam conhecidos de Deus pela oração e pela súplica e também com ação de graças, agradecendo a Deus todas as coisas, porque Deus já ouviu e já providenciou o que nós precisamos. Pela súplica com ação de graças. E aí ele termina aqui essa mensagem, né? Paulo termina aqui dizendo: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então não andemos ansiosos em coisa alguma, porque Deus conhece as nossas necessidades e providencia para nós o suprimento dessas necessidades. Porque no livro de Mateus capítulo 6, ainda verso 24, nos diz o seguinte: ninguém pode servir a 2 senhores, porque um ou irá odiar um e amar outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto que irão vestir. Não é a vida mais importante que o alimento? Não é o corpo mais importante do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam nem colhem, nem se ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? E por que se preocupam, verso 28, com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Não trabalham, nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Nós vimos aqui que a palavra de Deus, então, nos orienta a descansar no Senhor. Contudo, Deus também não é imprudente. E como eu disse, Ele pede e inclusive manda, que nós trabalhemos durante 6 dias, mas que devemos fazer isso com equilíbrio, com sabedoria, sem prejudicar a nossa vida. De nada adianta guardar para viver momentos felizes, quando a nossa vida já não for tão agradável. Devemos aproveitar os dias de hoje para termos os nossos momentos de felicidade junto às pessoas que nós amamos. Que Deus nos abençoe e que possamos absorver essa mensagem tão maravilhosa, não nos esquecendo que o mais importante é o equilíbrio. Buscai a Deus enquanto se pode achar. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, e muito em breve nós estaremos juntos em mais uma mensagem de reflexão com o nosso Senhor. Amantíssimo Deus, eterno Pai, que as tuas bênçãos repousem sobre cada lar que se dedicou a participar conosco dessa meditação. Que a tua palavra seja viva em nossas vidas.
É o que nós pedimos e agradecemos, em nome e por amor de Jesus. Amém.